Bom dia, estão me ouvindo? Acabou a imagem para vocês, tudo em ordem? Aguardando Olá. aí as orientações de vocês. Legal, muito obrigada por ter conectado conosco. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por estarem aqui conosco, prestigiando o nosso evento, nosso bate-papo hoje. Eu sou Ana Carolina Costa, mas todo mundo me conhece como Carol. Eu faço parte do time jurídico da Medtronic Brasil e eu sou líder do pilar de combate à violência contra a mulher do MWN Brasil, que é o nosso IRD de equidade de gênero aqui na empresa. É uma alegria imensa estar aqui hoje apresentando esse evento e mediando esse bate-papo com a doutora Gabriela Mansour. E esse bate-papo pretende abordar uma questão de enfrentamento que é muito importante para a sociedade, para mulheres e para homens também, e sobretudo aqui para a gente na Medtronic. Eu quero aproveitar também o espaço e essa oportunidade para agradecer a Flávia Campos, Thaís da Silva, Wellington Silva, por todo o suporte operacional para fazer esse evento acontecer. Quero agradecer também a Isabela Marcelino e ao Cauê Bitelli pelo apoio, pelo engajamento nas atividades no pilar de combate à violência contra a mulher ao longo de todo o ano. Quero agradecer também a Priscila Silva e a Ana Karina Sá pelo apoio às iniciativas do pilar, como líderes do MWN Brasil. E, por fim, também quero agradecer a Adva Graziosi e a Gabriela Pegassini, que são minhas antecessoras na liderança do pilar, por todo o legado positivo que vocês me deixaram. Esse evento é uma iniciativa do MWN, patrocinado também pelos nossos demais hubs de diversidade e inclusão da empresa, que são o Pride, o Guide e o MAI. E seguindo a nossa programação e representando todos os nossos IRDs, todos os nossos hubs de diversidade e inclusão, eu passo a palavra a Simone Seixas. Simone, é com você. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos, todas. Eu sou Simone Seixas, atualmente líder da divisão de hemodinâmica aqui na Medtronic, e tenho a honra de ser a sponsor do MWN Brasil. Com essa iniciativa maravilhosa hoje, desse bate-papo com a doutora Gabriela sobre o combate à violência. Como a Carol falou, a nossa sessão hoje, ela tem o apoio de todos os IRDs em função da importância desse tema, importância para a sociedade e importância para a Medtronic também como um todo. A gente sabe, a gente tem ouvido muito sobre o aumento da violência à mulher, a meninas, enfim, durante esse período da pandemia, Quando a gente vê algumas cifras, alguns números, realmente a gente fica cada vez mais surpreso, assustado. A cada 20 segundos, alguma mulher ou alguma criança ou alguma menina sofre algum tipo de violência ao redor do mundo. Gente, a cada 20 segundos. Nós estamos conectados aqui há alguns minutos, então dá para imaginar alguns casos já de violência que aconteceram nesse pequeno espaço de tempo. Além disso, além de toda a violência que o próprio tema traz, todo o impacto psicológico, enfim, existe também um fator muito importante em termos econômicos. Alguns estudos mostram que existe um impacto de mais de 4 milhões na economia brasileira em função de um afastamento, de uma falta, de um afastamento psicológico, enfim. É um tema que tem aspectos graves em vários sentidos, inclusive o econômico. E aqui na Medtronic, como uma empresa de saúde, e para mim, especificamente, representando a liderança da companhia, nós temos a responsabilidade corporativa de educação, de educar sobre o tema, educar as mulheres
educar os homens, todos os gêneros, todos os níveis hierárquicos, porque a violência ela pode aparecer de diversas formas. Então, a nossa sessão hoje, na verdade, ela faz parte, né, do tema atual, mas faz parte também dessa iniciativa de educação corporativa. Por isso é tão importante, por isso eu estou assim, muito feliz e emocionada de estar aqui, né, participando dessa atividade e com muito orgulho sendo a sponsor do MWN que está trazendo essa discussão aqui para nós. Eu desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigada, doutora Gabriela, por estar aqui. Passo a palavra para a Carol de novo. Legal, Simone. Muito obrigada pelas palavras. Realmente, os números e as estatísticas são muito impressionantes. E agora, antes de passar a palavra para a nossa grande estrela dessa manhã, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês do currículo dela. Essa mulher, ela tem uma biografia admirável. Eu, particularmente, sou muito fã dela. Estou aqui me segurando para não ficar tietando tanto. Ela é idealizadora do projeto Justiceiras, que é uma força-tarefa pró-mulher. Ela é formada em Direito pela PUC São Paulo, e ela ingressou em segundo lugar no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde ela atua atualmente como promotora de justiça, e ela está nessa posição desde 2003. Além disso, ela é membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, ela é especialista na promoção e defesa dos direitos das mulheres, especialista no combate à violência contra as mulheres pela Universidade de Roma, colunista da revista Cláudia, presidente do Instituto Justiça de Saia. Eu fiz até aqui uma colinha para não me perder. Ufa! Doutora Gabriela, muito, muito, muito obrigada por estar aqui conosco hoje para esse bate-papo. Passo a palavra para você, o palco é todo seu. Muito obrigada. Bom, em seu nome, Carol, e também em nome da Simone, eu cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo e que estão participando desse importante evento. Para mim é um prazer, uma honra. E, Carol, pode tietar quanto você quiser, que eu adoro. Isso também é um reconhecimento. É um reconhecimento do trabalho que a gente faz. A gente gosta porque não é fácil. É uma causa difícil, é uma causa que nos traz muita tristeza, mas que de alguma forma nos realiza, porque no dia a dia a gente sabe que está ajudando uma mulher a sair da violência. E já entrando aqui no tema, só queria parabenizar a Medtronic por essa iniciativa, por trazer o tema ao debate, à conscientização, à sensibilização das pessoas de uma forma geral, principalmente quando estamos falando de empresas que trabalham com mulheres, para as mulheres, que trabalham com saúde, que trabalham em qualquer setor que de alguma forma afete, impacte a vida da mulher brasileira. Nós temos hoje no mercado de trabalho 53% de público feminino. Desses 53%, nós temos praticamente metade de mulheres que sofrem ou sofreu algum tipo de violência. E essa violência sofrida, Carol, ela sempre traz alguma marca, ela sempre deixa alguma consequência, e isso impacta a vida dessa mulher e de toda a empresa, de todo o ambiente em que essa mulher está desenvolvendo as suas atividades cotidianas, seja dentro de casa, seja na rua, seja na empresa, seja no órgão público, onde ela estiver, porque traz muitas consequências para a vida dela, em termos de autoestima, em termos de saúde física mesmo, em termos de comportamento em relação a outras pessoas. Isso é muito importante ser debatido para que essa mulher consiga desenvolver a plenitude de seus talentos, consiga desenvolver todos os direitos previstos na Constituição. Eu acabei de dar uma entrevista, nós hoje divulgamos uma pesquisa, depois vou colocar à disposição de vocês também, que é importante isso, uma pesquisa sobre o cenário da mulher brasileira na política. Mulher vota em mulher, mulher gosta de política, por que a mulher não participa da política? Por que as mulheres, muitas vezes, acabam sendo as maiores vítimas da violência política? Enfim, todas as questões que a gente precisa levantar, nós já até sabemos a resposta, mas quando isso se materializa, nós enxergamos essa questão de uma forma geral, isso causa uma perplexidade. E o que eu disse hoje é o seguinte, nós não temos que justificar porque nós estamos em determinados postos de liderança.
Nós não temos que justificar porque nós queremos participar da política. É um direito nosso. Não há um debate sobre a violência contra os homens, a violência dos homens. Não há um debate sobre os homens na política, os homens em cargos de liderança. É algo natural. O nosso também tem que ser algo natural. Então, aqui já vou deixar uma dica para vocês. Precisa de mulher nos cargos de liderança para o olhar feminino, para que nós possamos. A mulher, ela é mais sensível. Não, isso são características e não são os meios de atingirmos esses espaços. As nossas características serão desenvolvidas na nossa atuação quando estivermos nesses lugares, mas a ocupação desses espaços é um direito nosso, não precisa justificar. Vamos parar com essa justificativa de que precisa do olhar feminino. Óbvio que precisa do olhar feminino, como também precisa do olhar masculino. A ocupação desses espaços é um direito nosso, sem qualquer tipo de necessidade de justificativa. As características femininas que são próprias nossas, aliás, é o nosso maior poder, é ser mulher, nós vamos apresentá-las ao longo da nossa atuação. Em qualquer lugar que nós estejamos, seja numa empresa, seja num cargo de liderança, seja como estagiária, seja dentro de casa, na gestão do nosso lar, seja na rua, aonde nós estivermos, obviamente, as características femininas serão os nossos maiores poderes e serão a nossa marca, é a essência feminina que nós não podemos perder. Então, é importante que as empresas sempre abordem esse tema. Porque dos 53% das mulheres no mercado de trabalho, metade sofreu ou sofre algum tipo de violência. E isso traz consequências para a empresa e para a própria mulher, que muitas vezes não tem espaço para denúncia, não tem espaço para um acolhimento, não tem uma proteção e não se sente acolhida e amparada. E isso faz com que ela perca exatamente a essência feminina, que é o que faz a diferença das mulheres ocupando todos os espaços públicos e privados. Eu quero trazer aqui também, você falou sobre os custos. Qual é a importância de se debater o tema violência contra a mulher? E aqui eu vou trazer um dado para vocês. Na terça-feira, eu fiz uma apresentação para a coalizão de empresas do Instituto Avon. São 128 empresas que estão unidas com o tema violência contra a mulher. E eles querem saber, querem ouvir quais são os instrumentos necessários para a adoção empresarial para que eles consigam, de alguma forma, melhorar a situação da violência contra a mulher no Brasil. Quais são os principais pontos que nós temos que ter em mente? Primeiro, sem dúvida, falar que o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata a mulher. Isso é vergonhoso. Isso, para mim, toda vez que eu falo disso, eu falo todos os dias, em todos os momentos da minha apresentação. O que eu falo? O Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher, com mais índice de feminicídio, porque quando nós falamos de feminicídio, ninguém acorda e resolve matar uma mulher. Isso vem numa escalada da violência, em que se nós tivéssemos atuado com efetividade, nós teríamos evitado aquele feminicídio. Então, quando nós falamos que o Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de feminicídio, aquela mulher morreu por ser mulher, foi assassinada por ser mulher ou por se tornar mulher ao longo da vida, é porque o país também é o maior no índice de violência física, de violência psicológica, de violência moral, de violência patrimonial, que vai fulminando a vida dessa mulher, que vai acabando, dilacerando a alma dessa mulher até o ponto que ela não consegue mais subestimar, ela não consegue mais valorizar a violência, ela subestima, ela se acostuma com aquela situação de violência. É como se fosse normal ela ser xingada, ela ser agredida, e ela não percebe o risco que ela está sofrendo. Eu não sei se vocês me entendem. É um comportamento que ela acaba interiorizando, que ela acaba, de alguma forma, internamente, achando que é normal. Então, ela não reage. Ela não verifica o risco que ela está sofrendo. Então, ela deixa de pedir ajuda, ela não fala mais para ninguém, e cada vez mais ela se anula como mulher, numa situação de extrema vulnerabilidade, e isso faz com que ela seja a próxima vítima de um feminicídio. E quando uma mulher morre, alguém falha. Todos e todas falhamos, porque não é uma obrigação só do poder público, é do poder público, é da iniciativa privada, é do setor, do terceiro setor, da sociedade civil. Todos nós, todas nós falhamos quando uma mulher morre. E eu também
No domingo, eu participei de um evento, eu não sei se vocês acompanharam, que nós escolhemos alguns casos emblemáticos de feminicídio. E as mães das vítimas estavam presentes nesse evento. E assim, mesmo com 18 anos, quase 19 anos de carreira, eu sempre me sensibilizo quando eu pego um caso de violência. E eu chorei. Eu chorei ao ver aquela mulher lá pedindo por justiça por outras mulheres, sendo que a filha dela nem está mais aqui. E eu chorei ao ver o filho da vítima lá, de 11, 12 anos, a idade do meu filho, assistindo e ouvindo que a mãe dele foi assassinada brutalmente por ser mulher, e ele órfão de pai, que está preso, e de mãe, que foi assassinada por ser mãe, por ser mulher. E aqui nós temos que nos desculpar para essas famílias, com essas famílias, porque nós falhamos e nós não podemos mais falhar. Então, o principal ponto é o que faz com que o Brasil esteja no 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher? E o que podemos fazer para retirar o Brasil desse índice? Primeiro, o que faz? Falta de acesso à educação, falta de acesso ao trabalho, falta de acesso à justiça, falta de acesso à saúde, falta de acesso à proteção. Uma grande diferença social no Brasil e um grande machismo estrutural que ainda faz com que as mulheres não vão para o mercado de trabalho. E quando vão, elas se sentem culpadas e muitas vezes são violentadas por suas escolhas. E para nós combatermos isso, nós temos que trazer o debate desde cedo para a sociedade brasileira. Desde cedo, nas escolas, o debate sobre direitos iguais. Aqui eu não estou falando de gênero, ideologia de gênero, nada. Aqui eu estou falando de direito das mulheres. Nós temos que falar sobre isso como se fosse algo indispensável e necessário para que, desde cedo, meninos e meninas cresçam ocupando os mesmos espaços, desenvolvendo os mesmos potenciais e talentos e tendo os mesmos direitos e sendo tratados igualmente. Isso é principal. Educação nas escolas. Vamos além. Educação dentro de casa. Nós temos um papel principal. E aqui não vou fazer um discurso hipócrita. Homens e mulheres, pais e mães, são responsáveis igualmente pela educação dos filhos, mas nós sabemos que a carga ainda fica muito para a mulher. Então, nós temos um principal e importante papel na educação desses filhos para que eles cresçam respeitando as mulheres. Muitas vezes eu vejo que os pais e mães também acabam reforçando o machismo, até inconscientemente, porque também fomos criados assim. Como se os meninos tivessem que ser os melhores, os provedores, os, entre aspas, pegadores, e as meninas têm que ser a bela recatada do lar. Isso não é coisa para a menina, isso não é assunto para você, senta direito, se comporta, sendo a melhor aluna, a menina exemplar, a que sempre abre o espaço para outras pessoas, cede o seu lugar para os meninos, igualdade de direitos dentro de casa também, valorizando as mulheres, incentivando essas meninas a desenvolverem os seus potenciais, independentemente da escolha delas. Não é a nossa escolha, é a escolha delas que devem ser incentivadas. E eles não podem já crescer sendo melhores do que as mulheres e nos tratando muitas vezes como objeto, com posse e propriedade. E eu vejo muito o incentivo a esses comportamentos desde cedo, valorizando muito os meninos como se eles só fossem bons, se eles fossem os melhores em tudo, os provedores, enfim, os homens que estão sempre se destacando em todos os aspectos da vida e as mulheres ainda sendo desvalorizadas ou invisibilizadas, como se aquilo não fosse para as mulheres. Educação, continuo. Educação nas empresas. Quando nós falamos de educação nas empresas, o que eu quero dizer? Que nós temos que abordar o tema sempre. Nós temos que conscientizar as mulheres de que elas podem e devem estar lá, conscientizar as mulheres o que é violência contra a mulher, o que é igualdade e desigualdade de direitos, e incentivar essas mulheres à denúncia quando algum comportamento a desagrade e, de alguma forma, cause um dano à sua moral, à sua integridade física e à sua saúde.
incentivando a denúncia. Isso é muito importante, essa conscientização e essa educação. E também falar com os homens das empresas. Nós não podemos falar só para as mulheres, nós temos que trazer o tema aos homens, inclusive os homens estão hoje em dia nos cargos de liderança, na sua maioria, e são eles que têm a caneta na mão, e são eles que vão determinar e aplicar, instalar políticas públicas para as mulheres. E me incomoda muito, aqui só fazendo um parênteses, me incomoda muito vendo muitas vezes só homens decidindo sobre os meus direitos, sobre os seus direitos, sobre os direitos da minha filha, sobre os direitos das minhas sobrinhas, homens que não sabem na pele a dor da discriminação por ser mulher, a dor da violência por ser mulher. Homens que muitas vezes são pais e que percebem a necessidade do tema quando a filha sofre violência, quando a irmã sofre violência, quando a mãe sofre violência. Mas nós vamos esperar mulheres serem violentadas para a atitude dos homens? Ou nós precisamos cobrar desde sempre essa atitude? Então, é importante trazer os homens para o debate com dados sobre violência contra a mulher, com o custo do não comprometimento da violência contra a mulher, da não prevenção da violência contra a mulher e com os benefícios. Eu sempre falo que os homens são mais objetivos que nós, e aqui já fazendo, homens e mulheres são iguais perante a lei de direitos, mas óbvio que nós somos diferentes, e essa diferença que é maravilhosa e que constrói a democracia. Nós trabalhamos de uma forma mais subjetiva, nós mulheres, mais sensíveis, nós mulheres. Isso não é justificativo para estarmos nos cargos, hein? Lembra que eu falei, nós estamos lá porque é um direito nosso, e a partir de estar lá, vamos desenvolvendo os nossos talentos e apresentando, mostrando as nossas características de gestão, de atuação e de trabalho. Mas os homens, líderes, objetivamente, o que eles precisam saber? Isso é uma dica que eu dou, porque eu consegui, em alguns momentos, sensibilizar os líderes do Ministério Público, do Judiciário, do Poder Executivo e Legislativo para a implementação dessas políticas públicas. E avançamos muito, muito mesmo. A primeira promotoria de justiça que eu atuei em Embu-Guaçu, com maior índice de feminicídio, não tinha uma promotoria especializada de violência contra a mulher. Nós tínhamos apenas 20% de processos de violência doméstica e 80% de tráfico, de crime organizado, de latrocínio, de roubo, de furto, de estelionato, de improbidade administrativa. Só que era a cidade com maior índice de violência contra a mulher. Não havia um descompasso? Cadê? Por que os processos não chegam até o Ministério Público? E aí, com esse trabalho de sensibilização, nós conseguimos, em um ano, aumentar esse índice de 20% para 80% dos processos criminais de violência contra a mulher, sensibilizando, conversando, educando, aproximando, abrindo canais, abrindo espaço, fazendo promotorias especializadas, delegacias das mulheres. Isso fez com que os processos criminais hoje em dia, em todo o Brasil, são 70% de violência contra a mulher. As três dicas. E aí eu brinco que, quando entrei nessa promotoria, eu tinha 60 processos de violência contra a mulher. Falei, não é possível. Se a gente tem o maior índice de violência, estou aqui para fazer um trabalho, 60 processos só, fizemos um trabalho de conversa, de sensibilização, de aproximação, de demonstração de resultados positivos da denúncia, porque muitas vezes só mostra, a mulher denunciou e morreu. Não, mulher denunciou, teve proteção, teve protetiva, teve sentença, o homem foi condenado, ela teve uma resposta do sistema de justiça àquela denúncia. E isso faz a diferença porque cria uma confiança no sistema de justiça e na pessoa que recebe essa denúncia. Nós tivemos um aumento, em um ano, de 60 processos. Pasmem, quantos vocês acham? Eu sei que a gente não está aqui numa conversa presencial, mas para vocês refletirem a respeito. De 60 processos, nós aumentamos em um ano para 4.000 processos. Vejam um aumento. E eu falava, gente, o juiz vai me matar, porque a gente dobrou, triplicou, quadriplicou, multiplicou os processos criminais na vara, e nunca mais, porque a gente passou a trabalhar muito mais. Só que, quando nós exercemos esses cargos, nós não estamos preocupados com o volume de trabalho, nós estamos preocupados com o resultado do nosso trabalho. Nós estamos preocupados em fazer a diferença na vida da pessoa e, de fato, fazer justiça e proteger a mulher da violência. Então, pensem, desses 4.800 processos, quantas mulheres foram salvas do feminicídio? Que denunciaram, tiveram protetiva, os homens foram inseridos nos trabalhos de ressocialização do agressor, as mulheres encaminhadas para o mercado de trabalho.
Esse é o trabalho que tem que ser feito. E como nós conseguimos isso? Apresentar dados para os líderes, dados de como é a violência contra a mulher no Brasil, quantas mulheres são agredidas, quais são os tipos de violência, quantas mulheres estão no mercado de trabalho, quantas mulheres no mercado de trabalho sofrem violência, dados financeiros, quais são os prejuízos para a empresa se uma mulher sofre violência, quais são os prejuízos para a sociedade se uma mulher sofre violência. A mulher sofre violência, ela é agredida, ela fica machucada, e isso atinge toda a família. Muitas vezes ela pede demissão e é arrimo, é chefe de família. E essa família toda que dependia dela se prejudica. Aí vem o subemprego, vem muitas vezes a falta de oportunidades que leva ao tráfico. Vejam a responsabilidade social de investirmos no combate e na prevenção da violência contra a mulher, impedindo que essa mulher perca o seu emprego porque sofreu violência. Levar dados de como as empresas podem se beneficiar, o valor agregado, o lucro ético, eu falo, é um lucro ético, porque enxerga as mulheres não só como consumidoras, como fornecedoras, como funcionárias, como colaboradoras, como pessoas que trabalham de alguma forma na empresa. Não. Enxergam nós, mulheres, como cidadãs de primeira categoria, não como lanterninha, não como cidadãs de segunda categoria, que precisa sempre ficar pedindo alguma coisa para ter acesso aos seus direitos. Então, são 3 dicas. 1, dados estatísticos da violência. 2, dados econômicos da violência, prejuízos. E 3, benefícios que a empresa ganha se investir no trabalho da violência contra a mulher. Isso é muito importante para nós termos em mente. E aqui, já fazendo essa abordagem e essa reflexão, eu quero dizer aqui que nós temos, hoje em dia, infelizmente, a cada 3 mulheres, uma sofre algum tipo de violência. Então, aqui entre nós, estou vendo várias mulheres na tela, muitas de nós sofreu ou sofre violência. Mas, nossa, nós não estamos com o olho roxo, nós não estamos machucadas, e eu quero que vocês olhem para mim. Vocês leram meu currículo, mas isso não me torna melhor que ninguém ou diferente de uma outra mulher. Quero que vocês olhem para mim e pensem, vocês acham que eu posso sofrer ou ter sofrido algum tipo de violência? Ou só porque eu sou promotora, ou só porque eu sou independente financeiramente, eu não sofri nenhuma violência, eu não estou sujeita a sofrer nenhuma violência. E aqui é importante que nós abordemos 2 questões. 1, a violência contra a mulher não é só a violência física. 80% dos casos que chegam, por exemplo, até o projeto Justiceiras, são de violência psicológica. É aquele comportamento diário, cotidiano, que humilha, que diminui, que desqualifica, que isola, que controla, que proíbe, que se torna possuidor do pensamento, do comportamento e da liberdade dessa mulher. E isso, aos poucos, vai minando as forças dessa mulher. Isso vai fazendo com que essa mulher perca a sua essência feminina, como eu disse no começo. E sem essência feminina, nós não somos nada. É um perfume sem cheiro. É um perfume que fica lá, guardado na estante, e que ele não tem mais cheiro. Ou você joga fora, ou você deixa ele lá invisibilizado. Você gosta até do vidro, mas ele não te traz mais nada, ele não tem mais a essência. Então você descarta, e nós não podemos nunca ser descartadas, nunca sermos invisibilizadas. Todas nós temos corpo, todas nós temos coração, todas nós temos alma, todas nós temos sonhos e temos direitos que devem ser respeitados. Então, vejam, quando uma mulher muda o comportamento drasticamente e repentinamente, e ela vai como se estivesse se encolhendo, se anulando, a gente percebe que ela está com algum tipo de problema. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é da manicure, uma manicure que me falou, que ela percebe quando a mulher está sofrendo violência, quando a mulher começa a mudar a cor do esmalte, como se ela quisesse se anular, como se ela vai cortando as unhas curtinhas, como ela deixa de se cuidar,
como as mãos delas apresentam as marcas da violência, não a marca de um corte ou um roxo, não. A mão dela fica sem vida, fica sem brilho. É como se ela não passasse mais um hidratante. Ela relaxa, ela desiste. É a desistência. Ela muda o cabelo, ela começa a se anular, ela não liga mais para ela mesma. E esses comportamentos demonstram essa situação, que a mulher se abandona quando ela está numa situação de violência psicológica. Ninguém vê a marca, mas a gente vê a essência da mulher desaparecendo, mudando, ela se abandona. E muitas vezes no mercado de trabalho, nas empresas, as mulheres estão passando por isso e ninguém vê. E aquela mulher pode pedir demissão, porque ela não consegue mais se concentrar, a produtividade dela diminui, ela não tem mais prazer no trabalho, naquela realização pessoal, profissional, ela se isola, não consegue mais trabalhar em equipe, não participa mais de nada, e aí ela tem um problema. Ou ela é demitida, porque ela não produz mais, e ninguém sabe o que aconteceu, é como se ela não tivesse mais prazer naquele trabalho, ou ela acaba pedindo demissão, porque ela não consegue mais compatibilizar a dor da violência com o trabalho. Ela abandona. E aí traz um grande prejuízo para as mulheres, para a família, para a sociedade, porque há um aumento drástico do desemprego, afeta a economia, porque somos 53% do mercado de trabalho, e também afeta toda a família, porque ela, como eu disse, é arrimo de família. Hoje, mais de 50% das mulheres são chefes de família e responsáveis pelas despesas familiares, as despesas básicas, de comprar o pão, o arroz, o feijão, a carne, de pagar a gasolina, o transporte público. Ela é responsável pelos gastos luz, gás, água, telefone, gastos básicos, que se ela não trabalha, esse prejuízo vai ser, infelizmente, impactado em toda a família, sentido por toda a família. Nós temos hoje, praticamente, que a mulher que sofre violência, ela trabalha 18 horas ao mês, menos do que as mulheres que não sofrem violência. E essa demissão, eu falo que é uma demissão involuntária, seja mandada embora, ou seja, ela pedindo demissão, causa um prejuízo, Carol, maior, ou Simone, não lembro qual de vocês que falou, de R$1 bilhão por ano para a economia brasileira. R$1 bilhão por ano para a economia brasileira. Como vocês trabalham com saúde, queria trazer um dado para vocês que eu não sabia, e eu acabei, quando eu fui fazer uma palestra sobre violência psicológica, eu fiz esse levantamento. Vocês sabiam que o SUS atende a cada 3 mulheres que procuram o Sistema Único de Saúde, 2 que são vítimas de violência? E violência sexual e física. A cada 3, 2 são vítimas de algum tipo de violência. Vejam que dado impressionante. Há necessidade, por lei, de notificação compulsória de casos de violência contra a mulher ou de casos de violência sexual para as autoridades competentes. Mas esses casos ainda não chegam até nós, porque em que pese tem a lei, não tem a regulamentação dessa lei. Qual é o modus operandi, como que vão atuar para notificar o sistema de justiça? E nós precisamos nos unir para cobrar isso das autoridades competentes e envolvidas na elaboração dessas questões. Então, quando eu falo do envolvimento das empresas, gente, não é só para a empresa fazer uma campanha, isso é ótimo, tem aqui até os cinco pilares que eu quero falar para vocês, que é importante. Mas, quando a gente fala de envolvimento da iniciativa privada, não é só fazendo campanha, não é só conscientização interna, é a cobrança do poder público, é a união entre pessoas que representam as empresas com o terceiro setor e que também com pessoas do poder público para cobrar do poder executivo, do poder legislativo, judiciário e Ministério Público as políticas públicas necessárias. É cobrar a regulamentação de uma lei que está aí, que fez um barulho, até para efeitos, desculpem falar isso, mas até para efeitos pessoais e faz parte do jogo, mas cadê a implementação? Cadê a eficácia?
Por isso que nós temos uma lei Maria da Penha, que é considerada a terceira melhor lei do mundo, e eu acho que é a melhor lei do mundo, porque é comparada com países como Chile e Espanha, que são outras realidades da brasileira. Nosso país é muito maior, com muito mais diversidade, com muito mais problemas sociais a serem enfrentados do que a Espanha e o Chile. Vocês me desculpem. Então, nós temos uma lei que abrange todo o país, que atende todas as mulheres brasileiras, e esse é o nosso maior desafio. Não é uma lei para a Gabriela, não é uma lei para a Carol, não é uma lei para a Simone, para a Ana, para a Priscila, é uma lei para todas as mulheres brasileiras. Porque nós temos aí mais de 50% da população negra que sofre mais violência do que a mulher branca. E que deve ter um olhar específico, especializado para essa questão. Senão, nós não estamos protegendo as mulheres, não estamos fazendo justiça. Não adianta proteger uma ou outra, tem que proteger todas, abranger todas as mulheres, incluir todas as mulheres em todos os espaços. Não sou só eu, Gabriela, todas. A gente representa as mulheres e a gente tem que abrir porta para elas, não para nós só. Aliás, nem para nós já abrimos para nós, já estamos aqui. Agora a gente tem que fazer a diferença, ninguém está aqui só para, eu queria ser promotora porque eu acho legal. Não, eu quis ser promotora porque eu quero fazer a diferença para as mulheres brasileiras, lutar por justiça para todas elas. Então, se nós temos a terceira melhor lei do mundo, e para mim a melhor do mundo, por todos os aspectos que eu já falei, por que nós não conseguimos fazer a diferença em termos de violência contra a mulher? Porque ainda somos o 5º país do mundo com maior índice de violência? Porque não tem eficácia. A Lei Maria da Penha prevê instrumentos maravilhosos de proteção, de redes de enfrentamento, de prevenção à violência, de envolvimento do setor público, do setor privado, de capacitação, de varas especializadas, delegacias especializadas, de procedimentos processuais, mas ela não foi implementada, ela não tem eficácia, porque nós ainda não conseguimos diminuir essa violência, e ela só vai ter eficácia quando eu chegar para vocês e falar, o Brasil é o 10º país do mundo com maior índice de violência. Ou o Brasil nem está na lista dos países mais violentos para nascer ou viver como mulher. Aliás, é o mais violento da América Latina. É o país que mais tem índice de exploração sexual infantil de meninas brasileiras. Com uma lei excepcional, cadê o comprometimento do poder público? Cadê o comprometimento do terceiro setor? Cadê o comprometimento da iniciativa privada? Não é só para fazer uma campanha, é o Meta Colher, que é válido, tá? Eu adoro, acho que tem que fazer mesmo, tem que abordar o tema, tem que falar sempre, mas é outro tipo de comprometimento, com vocês têm um poder nas mãos. O poder público, a iniciativa privada, movimenta a economia nacional, movimenta a economia de um país, gera emprego, gera lucro, paga impostos. Vocês movimentam essa economia. Cadê o comprometimento, de fato, exigindo de quem tem que ser exigido o verdadeiro comprometimento com o combate à violência contra a mulher? Vou deixar essa reflexão para vocês, para que nós possamos pensar, e eu me coloco à disposição, conjuntamente em como cobrar e quais pontos nós precisamos cobrar. Exigindo mais mulheres nos cargos de liderança, sim. Por quê? Falei, não adianta a gente falar que é porque a mulher é mais sensível, não tem nada disso. Isso aí não interessa, isso aí é um direito nosso. Eu posso ser menos sensível que a Carol, por exemplo. Eu bato na mesa, sou brava, assim, mas eu sou sensível, tá, gente? É coisa de promotora, que eu sempre bato na mesa, cai tudo. Hoje eu deixei tudo arrumadinho aqui para não cair nada, que eu me empolgo. Mas qual que é a questão? A questão é mais mulheres nos cargos de liderança. Por quê? Eu falei no começo. Porque isso impacta positivamente os direitos das mulheres. Somos nós que vamos pleitear e fazer, implementar essas políticas públicas, porque nós sabemos o que a gente precisa. E eu sei o que a mulher branca precisa. A minha visão é da mulher branca. Eu preciso de mulheres negras para saber o que as mulheres negras precisam também. Mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres indígenas. Essa é o sentido da diversidade. É justiça para todas. Não é justiça para as mulheres brancas. É justiça para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, para as mulheres ruralistas, para as mulheres negras, para todas, porque essas são as mulheres que compõem a sociedade brasileira. A nossa população não adianta direitos para algumas, é direito para todas, senão a gente ainda incentiva, intensifica a discriminação racial e social no Brasil, e de gênero também,
Quero só, depois de ter falado isso, dizer o seguinte: vocês já pararam para pensar no custo de uma mulher que sofre violência? Porque a gente falar 18 bilhões, não aproxima. É um número, é um dado, é uma cifra. Mas a gente não tem a real causa, a gente não tem a real consequência, a gente não tem o real valor. E aí eu vou dizer para vocês, quanto vale a violência contra a mulher, de uma mulher? Esse dado eu levantei na minha promotoria. Não existe esse dado, mas eu achei importante fazer. Então, vamos lá. Uma mulher que sofre violência e que denuncia, hein? E que denuncia, ela vai na delegacia. Na delegacia, ela é atendida por um delegado, pelo escrivão, aí tem a instauração do inquérito policial, aí tem a oitiva, a intimação, tem a pessoa que faz a intimação, aí tem o homem que vai, as testemunhas que vão ser ouvidas, aí isso se transforma no inquérito policial concluído, relatado, com o parecer, com a decisão do delegado, encaminha para o Ministério Público, aí no Ministério Público tem a promotora, tem o oficial de promotoria, tem o assistente de promotoria, tem o estagiário, bom, isso é uma promotoria com bastante estrutura, tá, gente? Eu já fiquei em promotoria, que eu atendi o telefone, era a estagiária e era a promotora, e às vezes nem lugar para sentar, e não importa, eu falo, gente, eu sento em qualquer lugar, eu quero trabalhar, vamos trabalhar, é missão, é propósito. E a gente tem, depois, todo o trabalho do Ministério Público, aí nós temos a audiência, a denúncia, aí na audiência tem a juíza, a oficial de justiça, a assistente de sala, aí depois tem a publicação, você entende? Olha a movimentação, isso do sistema de justiça. Essa mulher foi fazer exame de corpo de delito, ela precisou de uma assistência psicológica, ela precisou da defensoria pública, ela precisou também ir ao médico, ir para o SUS, ela precisou fazer exames, ela precisou também de um acompanhamento socioassistencial, porque ela faltou no trabalho, porque as crianças não foram para a escola. Veja a movimentação. Muitas vezes ela precisa de uma cirurgia reparadora, porque ela quebrou o nariz, porque o olho dela ficou, de alguma forma, dilacerado, porque o dente dela quebrou. Situações dessa forma que ela nem vai nunca mais sorrir, porque a hora que ela sorrir, ela vai lembrar da violência que ela sofreu. Ela deixa de sorrir, de mostrar os dentes, e sai do mercado de trabalho, porque com os dentes quebrados ou sem dente, ela não consegue ser empregada. Ela não consegue. Ninguém quer. Tanto é que a gente se aproximou dos trabalhos com os dentistas, da turma do bem, exatamente para o resgate da autoestima da mulher com a questão da estética dentária. É uma questão de saúde pública isso, não é uma questão de estética. Falei, não quero estética, é saúde pública, é direito da mulher. Enfim, todos esses gastos por baixo, além de agressor, se ele for preso, tem toda a questão do sistema prisional, os gastos com preso, defesa, transporte, alimentação, segurança, ou medida protetiva, fiscalização de medida protetiva, tornozeleira eletrônica. Vejam o gasto de uma mulher que sofre violência. Por baixo, é mais ou menos R$5.000 por mulher. A depender da situação da mulher, a depender das consequências, isso se for efetivamente aplicada a Lei Maria da Penha, com todos os serviços à disposição da mulher, testados pelo poder público. R$5.000. Ok, guardem esse dado, porque eu sou péssima de conta, mas esses daí eu não esqueço. Quantas mulheres vocês acham que sofreu violência antes da pandemia, em 2018? Um levantamento dos dados da violência em 2018, pensam que 1 milhão, 2 milhões de mulheres. Não. A pesquisa mostrou que 16 milhões de mulheres sofreram violência em 2018. Levantamentos processuais, levantamentos de mulheres que denunciaram, que se manifestaram que sofreram violência. Não teve subnotificação. Ninguém contou os dados da subnotificação. Sabe quantos dados de subnotificação nós já levantamos? Praticamente 50% das mulheres que sofrem violência nunca denunciou. Então, nós podemos dobrar praticamente. 30, vamos pôr 30 milhões de mulheres que sofrem violência no Brasil. Multipliquem por R$5.000.
bilhões por ano com a questão da violência contra a mulher. Isso é maior do que o gasto com a corrupção, com os rombos da corrupção e com o combate à corrupção, e com a devolução aos cofres públicos da corrupção, do combate à corrupção, com operações que são feitas na justiça. Vejam a gravidade. Por que não se investe na violência contra a mulher? Até por uma questão de economia e saúde pública. Por quê? Porque nós não merecemos? Porque nós não somos titulares de direito? Porque não é importante? E eu ouvi da mãe da Elisa Samúdio dizendo o seguinte: minha filha não vale 5 mil reais. Não adianta. Se nós não trabalharmos na prevenção, na conscientização, não importa o valor. Nenhum valor devolve a vida da mulher. Essas mulheres que morrem a cada 1h30 por ser mulher no Brasil, nas mãos dos agressores, nunca mais voltarão. E elas podem ser nossas mães, nossas irmãs, nossas filhas, ou nós mesmas, que não estaremos aqui para cobrar do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil, um comprometimento com a violência contra a mulher. Numa pesquisa que foi apresentada também nessa palestra da coalizão de empresas, e eu vi aqui que vocês fazem parte, parabéns, eu acho que é o caminho, a união de esforços, sozinha ninguém faz nada, e pode parecer alguma questão da empresa, nós temos que unir as empresas, um grande grupo para exigir essa política pública institucional, essa gestão com perspectiva de gênero, dos partidos políticos, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público. Isso aí não é... Eu escuto, quando eu falo isso, eu escuto umas coisas que eu falo assim, gente, não é possível que eu estou escutando isso. Nós não vamos nos envolver em política. Meu Deus, não tem nada a ver, ninguém está fazendo política partidária. Nós estamos exigindo políticas públicas de quem está ou quer tomar o poder, ou quer ficar no poder, ou quer ir para o poder, porque o comprometimento é com a sociedade, não é com ele. A gente precisa dessa resposta, desse comprometimento ainda prévio, exatamente para depois ir lá e cumprir. Nós precisamos cobrar isso de quem está no poder ou quer ter o poder, ou quer ser... todos, de todos. Até para ser... É suprapartidária, mas é política. Política é transformação. Nós temos uma coisa que eu disse na questão da coalizão, esse comprometimento. Por quê? Não sei se vocês viram na pesquisa que foi apresentada, os temas que são falados no mundo. Os maiores temas falados no mundo. No mundo inteiro apareceu a questão climática. Fora a pandemia. No Brasil, o segundo tema mais falado é, uma palavrinha só, mulheres. O terceiro tema mais falado, desigualdade racial. O tema desigualdades é o tema mais importante no Brasil da atualidade. E se as empresas não abordarem, não se comprometerem, ela está fora da competição de mercado, que é tão importante no sistema capitalista com responsabilidade social. Essa é a verdadeira função, hoje em dia, social da empresa. Gerar o lucro com responsabilidade social, com comprometimento com a causa, e o que a sua empresa está fazendo para se comprometer com a violência contra a mulher, com as mulheres brasileiras. Deixo aqui essa reflexão para vocês. Quero só, se alguém puder só falar aqui, se manifestar, sem ser no chat para não sair da tela, quanto tempo eu ainda tenho, porque eu me empolgo, eu me perco um pouco no tempo, eu quero só aí já fazer esse cálculo. Temos mais uns 10 minutinhos. Tá, só para eu fazer a conclusão aqui, para a gente abrir para as perguntas e para o debate. Eu quero dizer Perfeito, aqui... a gente está aqui encantado e maravilhado. Eu estou aqui hipnotizada te ouvindo falar. Imagina. Verdade. Eu quis fazer, Carol, eu não quis fazer uma aula de o que é forma de violência. A gente tem que entender qual que é o panorama atual. Todo mundo sabe o que é violência física, que deixa marcas. A violência psicológica, que não deixa marcas, mas afeta a saúde da mulher. Aliás, nós temos hoje em dia o tipo penal da violência psicológica, o crime de violência psicológica, que foi algo que eu luto desde 2016 e que nós conseguimos agora implementar
como um crime específico, mas eu, como promotora, já denunciava pela violência psicológica, porque é lesão à saúde. E o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, diz que a lesão corporal é ofensa à integridade física ou à saúde da mulher. E a saúde, nós temos 3 saúdes pela Organização Mundial da Saúde. Saúde física, saúde psíquica, síndrome do pânico, depressão, distúrbios do sono, pensamentos suicidas, automutilação, transtornos alimentares, isolamento, e a saúde social, que é o total isolamento da mulher. Ela deixa de se comunicar, ela deixa de se conectar, seja presencialmente, seja online, em home office, como é a nossa realidade atual. Essa mulher é como se ela não existisse. Só que é muito triste você olhar para uma mulher e achar que ela não existe, porque todas nós existimos. Ninguém é invisível. E não podemos nos tornar invisíveis, e não podemos deixar que uma mulher se invisibilize pela violência. Nós temos que dar as mãos para essas mulheres e levar elas com a gente para o debate. Como atingir essas mulheres e evitar que elas tenham a sua saúde social abalada, a sua saúde psíquica abalada, a sua saúde física abalada pela violência. Então, eu não quero. Violência sexual, nós também sabemos do assédio sexual, nós sabemos o quanto isso causa um abalo emocional nas mulheres, o medo de represália, ser mandada embora, de as portas fechadas de um mercado de trabalho, de uma forma geral, serem fechadas para ela, porque quando ela for entrar, vamos supor, naquela empresa, sofreu assédio, saiu. Aí ela vai procurar emprego, é como se estivesse no histórico. Ela denunciou uma situação de assédio sexual. Isso não pode existir, nós temos que ter uma lei de segredo total do histórico desta mulher. É segredo de justiça, é sigilo, e nós temos que zelar por isso. Isso não pode estar no currículo dela como algo negativo. Senão, nós nunca vamos ter mulheres que denunciam assédio sexual e vamos ter vários predadores sexuais em todos os ambientes públicos e privados. E eu recebo, hoje em dia, muitas denúncias de violência sexual contra as mulheres em todos os ambientes que vocês possam imaginar. Não só da iniciativa privada, poder público também. Líderes espirituais, líderes religiosos, líderes empresariais, líderes políticos. Como fazer com que essas mulheres denunciem? Ninguém é melhor que ninguém. A lei é igual para todos e todas. E quando eu pego um caso, eu não vejo o nome nem da vítima nem do réu, eu vejo os fatos. Exatamente para estar sempre imparcial na análise dos fatos e aplicar a lei e lutar por justiça para todas. Óbvio que depois a gente faz os recortes, a gente vê, eu vou acabar vendo, mas eu tenho essa disciplina e esse método de atuação. Quando os casos vêm para mim, eu não olho o nome, eu olho os fatos, eu olho de baixo para cima. Depois eu vou ver quem é. Mas eu quero ver os fatos, porque é o primeiro contato com os fatos que eu vou montar a minha convicção sobre a medida a ser adotada naquela situação. Se eu vou pedir prisão protetiva, se eu vou denunciar, se eu não vou denunciar, onde que eu vou colocar essa vítima na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, como que nós vamos tratar, se ela precisa de uma proteção especial, se ela precisa de protetiva, qual que é o risco dela, a depender até da situação do agressor. Tudo isso deve ser observado de forma imparcial e depois com os recortes necessários, que são indispensáveis, até porque nós precisamos de uma dupla proteção às mulheres negras, que sofrem dupla discriminação, por serem mulheres e por serem negras. Por que elas sofrem mais violência? Por falta de acesso à saúde, à educação, ao trabalho, ao sistema de justiça, à propriedade e à dignidade da pessoa humana. E é muito triste eu ouvir, como eu ouvi da advogada, a doutora Faida Bello, uma advogada negra, preta, que ela falou que é para falar preta, advogada preta, que eu fiz uma live com ela, e ela disse, eu falei, você já sofreu discriminação por ser preta? Já, doutora, já sofri. Eu já fui despachar uma vez com um juiz, e ele disse que não estava atendendo, só estava atendendo advogados. Ou que ela entrou em algum lugar do poder público e pediram para ela servir o café. Eu ouvi de uma delegada que a mãe é negra e ela é branca,
em que a mãe estava andando com ela na rua, porque ela é branca de olhos claros, delegada, minha amiga. E ela falou isso publicamente no domingo, numa palestra, e que a mãe dela é negra, e que a mãe já foi presa, já foi abordada por achar que ela estava sequestrando a menina, a própria filha. Situações de discriminação racial que, infelizmente, estão presentes em todos os ambientes públicos e privados. Isso é inconcebível, isso me dá vontade de chorar, de vergonha. Não porque a mulher que serve café é pior do que uma advogada, mas porque é como se as mulheres negras só pudessem servir café e não tivessem competência e direito e legitimidade de ser uma advogada. E isso nós não podemos permitir. Vocês me desculpem. E espero que nos ambientes públicos e privados esse tipo de discriminação racial seja cada vez mais combatido. Vamos passando para o fim. Nós não podemos falar de mulher sem fazer o recorte de gênero e de cor. Não é raça, porque raça nós só temos uma, é a raça humana. Não existe raça negra e raça branca, existe raça humana. Então, não falem em raça. É debate de gênero e de cor, de origem, de religião, de ideologia, sim, mas de raça, não. Quero trazer uma questão aqui. Quais são os principais eixos para que nós possamos diminuir a violência contra a mulher? Primeiro, a questão da capacitação. A questão da sensibilização, que é isso que nós estamos fazendo. Capacitar equipes que atuam no atendimento à mulher. Não adianta a gente falar denuncia, e a mulher denuncia e é, de alguma forma, culpabilizada pela violência, ou revitimizada, ou, de alguma forma, julgada socialmente pela violência sofrida. Bem clichê. Você foi estuprada porque sua saia era curta. Só que a maioria dos casos que chegam para mim de estupro, as meninas são menores de 14 anos e quem estupra é o pai, o padrasto ou o avô. Tá? Só fazendo aqui esse recorte. Não é a mulher que está de batom vermelho ou que está com uma saia curta andando na rua. Esses casos são 10% que chegam para nós. Não porque elas estão de saia curta, da mulher que é estuprada na rua ou no ambiente público. Os casos de estupro que chegam para nós do sistema de justiça são de meninas menores de 14 anos. Segunda questão, educar as pessoas, capacitar as pessoas que trabalham. E aí eu digo, a capacitação é do promotor também, é do juiz. Ninguém é melhor que ninguém. Eu busco capacitação diariamente, ouvindo, lendo, vendo as notícias, me manifestando, escrevendo artigos, participando de um debate como esse. A gente aprende. Cada dia a gente aprende. Precisamos capacitar as equipes, precisamos capacitar as pessoas, precisamos promover essa capacitação para as autoridades competentes, para as líderes comunitárias. Todos e todas nós temos que estar capacitados e sensibilizados e com competência para atuar no acolhimento das vítimas de violência doméstica, de violência contra a mulher de uma forma geral. E aqui nós temos vários avanços. Conseguimos fazer de que os concursos públicos, os editais dos concursos públicos exijam a matéria direito e gênero, diversidade, discriminação. Nós temos essas questões obrigatórias nos editais agora dos concursos de Ministério Público. E mais, as bancas examinadoras precisam perguntar para o candidato sobre essas questões. Então, eles vão estudar, eles vão se preparar para ocupar um lugar no Ministério Público como promotor de justiça para acolher e atender as vítimas de violência e de discriminação. Também nas escolas, abordagem obrigatória de direitos das mulheres, capacitando os professores para saber se aquela menina está sofrendo violência dentro da escola, nas universidades ou em casa, e ver na escola um instrumento de denúncia, um meio de denúncia. Isso é muito importante, até para que eles possam, na sua atuação como professores, abordar a questão com perspectiva de gênero, sem discriminação. Isso é muito importante, porque isso é a formação do cidadão e da cidadã brasileira. Trazer a educação para o debate, eu já falei, educação nas escolas, universidades, empresas, dentro de casa, isso é muito importante e indispensável. A questão do monitoramento das medidas protetivas. Isso aqui é uma situação um pouquinho mais específica, mas é importante falar por quê? Porque o poder público não tem dinheiro suficiente para ter tornozeleira eletrônica, para ter patrulha da Guardia Maria da Penha, patrulha das polícias militares, aplicativos, e aí sim as empresas podem fazer parcerias pública-privada e oferecer essas questões, essas situações, esses instrumentos para o poder público fazer monitoramento das protetivas, porque as protetivas sem monitoramento são um papel na mão da mulher,
E as protetivas com monitoramento são um escudo de proteção da mulher. Várias mulheres não morreram por terem protetivas monitoradas, avisando a justiça, a polícia, quando aquele agressor está se aproximando ou descumprindo a medida protetiva, proporcionando, inclusive, a prisão em flagrante deste homem. Então, isso é importante, é um investimento financeiro de excelência e com um resultado benéfico para as mulheres brasileiras. Outra questão é o trabalho de ressocialização do agressor. Eu vou deixar para o próximo tema, quando vocês me convidarem novamente para falar com os homens e da importância de trazer essa reflexão para os homens, nessa desconstrução do machismo. Eu não falo desconstrução de masculinidade, porque alguns homens me falaram que, tecnicamente, a gente entende, mas para a sociedade parece que a gente quer desconstruir o homem. A gente quer desconstruir o machismo, o macho, a gente quer construir homens, manter homens, valorizar os homens que respeitam as mulheres, desconstruir o machismo, que é intrínseco, e eles muitas vezes nem percebem que são machistas. E o machismo é o pano de fundo da discriminação e da violência contra a mulher. Então, precisamos falar com os homens, até porque, como eu disse, eles são os líderes e eles estão com a caneta na mão. Eles precisam entender os direitos das mulheres. E, por fim, o engajamento da sociedade civil, das empresas, do terceiro setor e do poder público. O poder público sozinho não dá conta do recado. O terceiro setor praticamente não tem verba para investimento na violência contra a mulher, em que pese as políticas públicas mais importantes sejam desenvolvidas, implementadas pelo terceiro setor. O engajamento da iniciativa privada, das empresas, com essas coalizões, com essa demanda do poder público que nós precisamos exigir das pessoas que estão no poder ou querem ocupar esses espaços. O comprometimento é com a sociedade, a gente nunca pode esquecer isso, não é para nós, é para o coletivo. E também, internamente, algumas dicas básicas: canais de denúncia, equipe capacitada para receber essas mulheres, conscientização do tema constantemente, campanhas educativas e benefícios para todas as mulheres brasileiras, como uma empresa comprometida com o combate à violência contra a mulher. Se nós conseguirmos abordar todos esses 5 pilares, 5 eixos que eu acabei de dizer aqui, e sem falsa modéstia, porque eu sou uma especialista no tema e já senti a dor da violência na pele, eu sei o que eu estou falando, que eu atendi muitas, milhares de mulheres em situação de violência e salvei a maioria das mulheres que eu atendi, se não salvei todas. Eu quero dizer para vocês que, se nós implementarmos esses pilares, esses eixos, nós vamos retirar o Brasil do 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Aquela menina que tinha um sonho de salvar as mulheres, de ser promotora de justiça, e esse sonho que foi realizado, continua aqui. Mas agora é o sonho de uma mulher que está cansada de ouvir debates, discussões, e que carece de execução, que carece de resultado, para sair da discussão e partir para a ação. Vamos juntos e juntas fazer uma ação conjunta e democrática, unindo todas as mulheres do Brasil, pobres, brancas, pretas, ricas, escolarizadas, analfabetas. Vamos exigir essa união, essa democracia, para que todas nós tenhamos acesso aos nossos direitos. A partir do acesso, cada uma terá a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Essa mulher hoje tem um sonho, que é de retirar o Brasil do 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Muito obrigada, contem comigo como promotora de justiça, como mulher e cidadã brasileira. Doutora Gabriela, muito, muito, muito obrigada, em nome de todos e todas, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de a gente ter mais contato com os dados e estatísticas relacionados a essa temática. Se eu pudesse definir uma palavra para exemplificar como eu estou me sentindo depois dessa exposição, seria impactada, com H no final. Cada dia mais eu fico mais sua fã mesmo, eu fiquei especialmente emocionada
em diversos momentos das suas falas, especialmente por eu já ter sido vítima de violência também, de fazer parte da estatística, e eu sou advogada, me passou um filme na cabeça de diversos momentos que eu já vivi. Reforço aqui que a violência nem sempre é física, nem sempre a gente aparecer de olho roxo, e acho que essa violência invisível afeta muito a nossa autoestima. Isso impacta muito todos os aspectos das nossas vidas, sobretudo o profissional. A gente vai ficando cinza, sem brilho, sem cor, a gente vai murchando, encolhendo, ficando sem personalidade. E muitas vezes, nossa, estou até arrepiada aqui, a nossa vida está tão insustentável que a única coisa que sustenta a gente e deixa a gente em pé é o trabalho, né? É o lado profissional. Ainda que a gente não esteja desempenhando ali na nossa melhor performance, da nossa melhor forma. E para consertar isso, dá-lhe terapia, né? E é um processo que é difícil. E muitas vezes vai ficando para o resto das nossas vidas. Isso deixa ali marcas indeléveis. Bom, podia ficar aqui falando horas e horas, mas eu vou passar a palavra para a Ana e para a Pri endereçarem algumas perguntas que a gente recebeu no nosso chat. Meninas, passo a palavra para vocês. Gabriela, admiração, né? Acompanho seu trabalho há muito tempo e agradecê-la por tudo que você tem feito e faz pelas mulheres. É brilhante, impactante. Difícil falar agora, porque eu pelo menos fiquei muito emocionada em diversos momentos da sua apresentação. A gente tem algumas perguntas. Você poderia comentar sobre os dados referentes à violência contra a mulher negra? Sim, posso comentar, vamos lá. Priscila, obrigada pelos seus elogios e seu reconhecimento. Eu também fico emocionada quando eu escuto de vocês esse retorno do nosso trabalho, porque, como eu disse no começo, não é um dia a dia fácil e é uma dedicação quase que exclusiva a essa pauta feminina, para que nós possamos, de fato, fazer a diferença. É um amor pelo trabalho. E, Ana, quando você fala, Carol, quando você falou essa questão que a gente tem o trabalho, por isso que durante a pandemia as mulheres sofreram muito, porque a violência continuou, se intensificou, e a gente não tinha o nosso trabalho externo. O nosso trabalho muitas vezes era interno, e foi interno, fechada. Quantas vezes eu me tranquei no banheiro para conseguir trabalhar e desenvolver todas as minhas funções, e a gente não conseguia porque é diferente quando a gente tem o trabalho externo, mas nós nos repaginamos, nos reinventamos e sobrevivemos. Então, nós mulheres somos as grandes sobreviventes da pandemia. Priscila, como eu disse, nós temos aí, infelizmente, uma dupla discriminação da mulher negra. Nós temos o dobro de mulheres negras que sofrem violência do que as mulheres brancas, as mulheres pretas, exatamente por conta da falta de oportunidades desde sempre para essas mulheres. Então, a mulher negra, ela tem menos acesso à educação. Então, sem educação, ela provavelmente não vai ter informação sobre direitos das mulheres, informação sobre todas as questões que permeiam um curso, que permeiam uma educação, ela não vai se formar como cidadã. E isso acaba fazendo com que ela não consiga se colocar no mercado de trabalho, que ela não consiga desenvolver os seus potenciais. Por isso que é tão importante o empreendedorismo feminino, essa capacitação para o empreendedorismo, porque dá oportunidades para essas mulheres que não são capacitadas, escolarizadas, que não tiveram acesso à escola e à faculdade, para que elas possam ter a sua própria renda. Se elas não têm a própria renda, elas vão ficar ou no subemprego, ou totalmente dependentes, como se o único modelo de felicidade fosse o casamento, ou fosse a dependência de um outro parceiro. E isso também faz com que elas tenham menos informações e tenham gravidez, gestação precoce, porque elas acabam não tendo cuidado com a questão sexual, a questão da reprodução sexual, porque elas não têm educação, elas não têm acesso. E isso transforma essas mulheres já com 13, 14, 15 anos em mães. E esse papel vai se reproduzindo. Então, elas acabam ficando numa situação de extrema vulnerabilidade. Falta do acesso à saúde também é um grave problema das mulheres negras, porque há uma discriminação, porque há uma falta também de
conexão entre as comunidades mais carentes e esses postos de saúde. Vou dar um exemplo para vocês, que eu fiquei muito sensibilizada. Uma moça que trabalhava comigo, que é uma mulher negra da comunidade, e é uma mulher branca com profissão, com trabalho, com salário no final do mês. Nós duas, concomitantemente, tivemos um nódulo no seio. Eu fui num exame de rotina, e a minha médica achou que eu estava com uma bolinha no peito. Ela falou, não, eu não gostei desse aspecto, você vai agora para fazer o exame. Agora, ligou, marcou, eu saí de lá, fui naquele momento fazer o exame, tem um plano de saúde, fui no melhor laboratório que tem, uma das melhores médicas, fiz o exame, fiz depois a mamografia, depois tive que fazer punção, enfim, tudo pago. Porque eu tenho dinheiro no final do mês para pagar um plano de saúde bom. Tive acesso ao melhor laboratório. E eu cheguei em casa triste, preocupada, e contei para essa pessoa que trabalhava comigo no Justiça de Saia. E ela falou assim, nossa, doutora, eu nem comentei com a senhora, aconteceu a mesma coisa comigo, mas não fica preocupada que vai dar tudo certo. Eu ainda estou na fila para fazer uma mamografia, que eu vou ser atendida daqui 6 meses. Poxa, por quê? Eu não me conformei. Eu acho aquilo injusto. Quantas mulheres não estão com um nódulo no seio e vão ter que esperar 6 meses na fila para fazer um exame de mamografia? Se for algo ruim, aquilo lá já cresceu. Então, essa mulher sofre uma violência institucional de cor por ser negra, por ser preta, pela cor da pele. Por quê? Eu fico inconformada com essas injustiças. O acesso ao mercado de trabalho. Por isso que há necessidade de incentivo, de políticas afirmativas para a aproximação dessas mulheres do mercado de trabalho, para que depois, são temporárias, para que depois se tornem naturais. Essa presença das mulheres nos espaços de poder, nos espaços privados, na iniciativa privada. E outra, nos dados dos justiceiras, nós temos também um percentual maior de mulheres negras que pedem ajuda do que das mulheres brancas. Praticamente 70% das mulheres que pedem ajuda são mulheres negras, são mulheres pretas, que encontram, às vezes, em canais alternativos de denúncia, uma esperança e uma segurança. E elas não denunciaram nas delegacias nem no sistema de justiça, talvez por medo de sofrer um preconceito, uma discriminação pela cor. Obrigada. Fantástico. Bom, Gabriela, minha vez de tietar. Eu sou a Ana, eu também sou do jurídico, trabalho com a Carol. Que palestra incrível, muito obrigada. E dando continuidade aqui nas perguntas que a gente recebeu, doutora Gabriela, a pergunta é, existe alguma lei que protege as mulheres trans? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre a aplicação da Maria da Penha para mulheres trans e até para casais homoafetivos. Vamos lá. No meu entendimento, todas as leis para as mulheres protegem as mulheres trans. Não existe nessa lei qualquer caráter de exclusão das mulheres trans, qualquer termo exclusivo, qualquer parágrafo, qualquer artigo que exclui. O que não se exclui, se inclui. A interpretação, quando estamos falando de lei de proteção aos direitos, a interpretação é extensiva e não exemplificativa, e não se exaure. A interpretação é de proteção. Quando falamos de proteção, aquilo que eu disse desde o começo, é proteção para todas as mulheres. Não está lá na Lei Maria da Penha, exceto as mulheres trans. E não cumpre a mim, Gabriela, Ana, nem a você, Ana, nem a Carol, nem a Priscila, nem a Simone, falar se aquela mulher merece ou não proteção. Cumpre a ela se identificar como mulher e pedir a proteção. E se ela pediu a proteção, se ela se identificou como mulher e, por ser mulher, está sofrendo uma violência, ela tem que ser protegida. Então, todas as leis de proteção às mulheres protegem as mulheres trans. O TJ de São Paulo já se manifestou nesse sentido de proteção às mulheres trans nos casos de feminicídio. A lei do feminicídio se aplica, sim, à mulher trans. É um crime qualificado, é um crime hediondo, com pena maior e com critérios rigorosos para fixação de regime, para progressão de regime, para concessão de qualquer benefício processual. Eu ainda entendo que deveria ter uma qualificadora, um aumento de pena para os crimes contra as mulheres trans, porque aí há um duplo preconceito também, por ser mulher, como todas nós, e por ser mulher trans.
E mais, os índices mostram que o Brasil é o país mais violento contra as mulheres trans, que mais mata mulheres trans. Como que a gente pode falar que a lei não se aplica? Quem dá o direito de alguém falar isso? Nós não estamos dando uma carta em branco na mão de ninguém para falar que nós merecemos ou não a proteção dos nossos direitos. Não existe isso. Existe algo que se chama Constituição. Existem leis, existe respeito à população brasileira. Em relação à população, situações homoafetivas, nesse aspecto, existem algumas situações diversas de interpretação legislativa. Eu sempre entendo que protege todas. Quando a gente fala lei de proteção às mulheres, nós estamos falando lei de proteção às mulheres, salvo se elas forem mulheres hétero, ou em relações heterossexuais. Ninguém falou isso. Eu sou uma mulher hétero, então eu tenho a proteção. Eu sou uma mulher lésbica, então não tenho proteção. Não tem isso na lei. Então, para mim, protege todos. O que acontece existem pessoas que falam que a vulnerabilidade é por questão de, naquela relação, aquela mulher está numa situação de vulnerabilidade por reproduzir estereótipos femininos, pelo gênero. E aí ela não merece, aí ela merece a proteção. Agora, se ela está numa situação de igualdade, ela não merece a proteção da lei. Eu não sou desse entendimento, a lei é para as mulheres. Quando há questões homoafetivas entre homens, se aplica a Lei Maria da Penha? Essa é uma outra discussão. Eu nem preciso falar a minha interpretação. Se aquela pessoa está numa situação de vulnerabilidade, com violência pelo estereótipo de gênero, óbvio que ela merece a proteção da lei. Por que que não? Se uma pessoa está numa situação de risco, existe uma lei para proteger e você pode evitar a morte daquela pessoa, por que que você não vai aplicar? Então, a minha interpretação é sempre extensiva para a proteção de todas as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, de risco de violência com os estereótipos de gênero, na proteção não só da Lei Maria da Penha, importunação sexual, Lei Maria da Penha, feminicídio, violência psicológica, violência política contra as mulheres, stalking e por aí vai. Excelente. Temos outras perguntas aqui, estamos administrando o tempo para conseguir cobrir o máximo possível. Qualquer pessoa pode chamar a polícia após uma medida protetiva? E como mulheres vítimas de violência podem buscar a ajuda dos justiceiras? Bom, vamos lá. Qualquer pessoa. A Lei Maria da Penha, quando ela fala que a lei é um termo técnico, mas ela fala que a lei é pública incondicionada. O que quer dizer isso? Que, independentemente da vítima falar eu quero processar o agressor ou eu quero denunciar, qualquer pessoa que tem conhecimento de uma situação de violência pode chamar a polícia, pode comunicar o caso às autoridades competentes. Aí cumpre a nós verificar se é uma situação de intervenção ou não da justiça naquela situação concreta. Se houve uma denúncia, nós temos obrigação de apurar. Se eu, como promotora de justiça, sei de qualquer situação de violência contra a mulher, eu sou obrigada, por dever de ofício, de instaurar um procedimento e pedir a investigação e a proteção daquela mulher. E se ela está numa situação de protetiva e ao descumprimento, qualquer pessoa também pode avisar a polícia. Olha, eu sei que uma mulher tem medida protetiva e o agressor está descumprindo a protetiva, ela está em situação de risco. Ponto. Pode e deve, inclusive com direito ao anonimato, inclusive com direito ao silêncio, à não identificação. Terceiras pessoas podem e devem. Hoje, inclusive, há uma lei que diz que nos condomínios, se as pessoas que sabem de uma situação de violência e não comunicam, elas respondem por um crime. Responde pela violência? Não. Responde por um crime próprio. E se eu não tenho essa lei, se eu não tenho o dever jurídico de agir, você pode responder por omissão de socorro. Você não tem o dever jurídico, mas você tem o dever de cidadania de proteger uma mulher que está em situação de violência. E a outra questão que você havia pedido, primeiro é da medida protetiva, e a outra, qual que foi? Como que as mulheres podem pedir ajuda aos justiceiras? Bom, Justiceiras é um projeto fácil, que veio para desburocratizar a
questão da denúncia, da mulher não ter que ir até a delegacia, fazer um boletim de ocorrência para denunciar e pedir ajuda para uma violência. Eu percebi isso desde a época do caso do João de Deus, como é fácil, por WhatsApp, ou pelas redes sociais, ou por e-mail, você receber uma denúncia, independentemente da mulher comparecer lá. Você pode ter instrumentos, hoje em dia, online, virtuais, para acolher essas denúncias e instaurar um procedimento sem que a mulher tenha que sair de casa. Durante a pandemia, isso ficou mais nítido. E nós criamos o Justiceiras exatamente para aproximar a mulher do sistema de justiça e da rede de proteção. Muitas mulheres que acionam os Justiceiras não querem fazer boletim de ocorrência, mas nós fazemos um trabalho de fortalecimento dessa mulher e ela uma hora vai denunciar, antes que seja tarde demais. Esse é o verdadeiro sentido dessa proteção prévia. Acesso aos Justiceiras por WhatsApp, 11 99 639 1212. Pode entrar no Instagram dos Justiceiras, que lá tem tudo, tem o site dos Justiceiras, tem meu site de Justiça de Saia também, enfim, nós recebemos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos e-mails, pelos sites. Hoje é muito fácil esse canal de acesso aos Justiceiras. Nós temos 8.000 mulheres inscritas nos Justiceiras como voluntárias, nas áreas do direito, assistência social, psicologia, médica, rede de acolhimento, que são mulheres que não são especialistas nesse tema, mas com a sua história de vida ou com o seu trabalho querem ajudar outras mulheres. E nós já temos mais de 8.000 mulheres atendidas pelos Justiceiras, e nenhuma dessas mulheres foi vítima de feminicídio, demonstrando que, quando nós nos unimos para atuar e dar eficácia à lei, nós conseguimos salvar uma mulher. E quem salva uma, salva todas. Muito obrigada. Eu acho que uma última pergunta a gente consegue encaixar para respeitar aqui o nosso horário. Eu vou pegar aqui, a gente recebeu diversas perguntas, mas eu vou pegar aqui na ordem a primeira que aparece no nosso Q&A. Então, doutora Gabriela, poderia comentar um pouquinho sobre o sexismo no ambiente de trabalho e também mulheres apoiando comportamentos machistas? E eu pensei muito nisso também quando você comentou desconstruir o homem, né? Desconstruir o homem como homem, que a gente não quer isso, a gente só quer desconstruir o machismo. E eu pensei aqui comigo, poxa, tem muitas mulheres machistas, né? Porque é o tal do machismo estrutural. Então, essas mulheres que acham normal ou replicam até muitas atitudes machistas, isso dentro do ambiente de trabalho. Queria que você comentasse um pouquinho com isso e como isso contribui com o tema da nossa palestra, que é a violência contra a mulher. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente sabe que o Brasil apresenta ainda um alto índice de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Os homens ganham mais, os homens têm mais oportunidades, os homens ocupam cargos de poder e liderança em muito maior número e escala do que as mulheres. Isso a gente não precisa demonstrar, isso está escancarado na sociedade brasileira. É só se abrir os sites das empresas, as matérias jornalísticas, sites de órgãos públicos e privados e ver o destaque que é dado ao homem do que à mulher. Nós estamos avançando e muito, mas ainda temos um grande caminho pela frente. Nosso objetivo é encurtar esse caminho para que seja cada vez mais natural e mais rápido essa igualdade de direitos entre homens e mulheres. E sofremos uma discriminação porque fica grávida, porque situações ridículas, porque a mulher é histérica, porque a mulher é controladora, porque a mulher é mandona, porque a mulher fica menstruada, porque a mulher isso, aquilo. São situações que colocam contra nós para que nós sejamos culpadas como uma justificativa dessa desigualdade de gênero. E não é só no ambiente das empresas, são em todos os ambientes públicos e privados. É mais difícil para a mulher acessar os cargos, é mais difícil para a mulher se manter no mercado de trabalho sem sofrer qualquer tipo de discriminação e preconceito. Foi feita uma pesquisa que 80% das mulheres sofreram assédio sexual no trabalho. E desses 80%, praticamente só 1/3 denunciou. E desse 1/3 que denunciou, metade não deu em nada, metade as mulheres sofreram represália. Então, é um cenário que nos preocupa. É um cenário que precisa de uma atenção especial, específica, para a atuação das empresas, porque a mulher entra no mercado de trabalho e vai sofrer uma violência dentro do trabalho por ser mulher, onde ela foi buscar a independência, a realização pessoal e o desenvolvimento de um direito que é o acesso ao trabalho.
e ao seu desenvolvimento dos seus talentos e potenciais. Então, é tudo muito integrado na questão da violência contra a mulher. Agora, o que eu acho, Ana, e assim eu penso muito. Quando a gente fala que a mulher apoia comportamentos machistas, parece que a gente está pondo a culpa na mulher do comportamento do homem. E nós temos que ser menos exigentes com nós mesmas, mulheres, porque isso não é culpa da mulher, é culpa do machismo estrutural. E nós também fomos criadas em ambientes machistas. O que nós precisamos fazer? Nos conscientizar disso, trazer a conscientização para que nós não repliquemos esses comportamentos e não apoiemos. Mas o que vem daí? Algo que é muito importante. Quando vira a chave, a gente não faz mais isso. Aquela questão de que a mulher está sempre contra a mulher. E, infelizmente, os espaços ainda são poucos para nós. Então, a gente acaba disputando entre nós mesmas esses espaços. E é uma disputa natural. Só não pode transformar isso numa disputa pessoal. Não é uma disputa entre mulheres, é uma disputa natural. Os homens também disputam os espaços. Não é para nos jogarmos umas contra as outras. Nós acabamos de fazer uma pesquisa que o resultado foi divulgado hoje. Mulher apoia a mulher? Sim. Mulher vota em mulher? Sim. Mulher se sente representada nos espaços de poder? Não. Só tem homem. Então, assim, vamos desmistificar essa questão de que as mulheres estão contra as mulheres e vamos nos unir. Não vamos mais ter esse tipo de afirmação, Ana. E eu já me culpei várias vezes por comportamentos machistas, mas a gente tem que ter a percepção e mudar. Ter que ter a humildade para falar, eu errei e eu não quero mais fazer isso. Sabe como eu aprendo muito? Também falei isso ontem. Eu aprendo muito vendo o comportamento das pessoas. E muitas vezes o comportamento, na minha opinião, errado das pessoas. Os erros que as pessoas cometem para eu não cometer. Eu aprendo muito mais com os erros das pessoas do que com os ensinamentos. Como uma grande observadora dos comportamentos que eu não quero replicar. E que são tão prejudiciais, porque se você prejudica uma mulher, você está se prejudicando também. Enquanto as mulheres não se respeitarem, nós não seremos respeitadas. E se nós demonstrarmos essa união e essa inabalável união, nós vamos avançar mais rapidamente. Mas nós temos muito a avançar ainda. Outro dia eu ouvi uma coisa que me fez super ofendida. Depois eu pensei de um líder da minha instituição, que é já um senhor, ocupou espaços de poder, ele é meu amigo, eu tenho alguns mentores, ele falou assim, Gabriela, as mulheres ainda não estão com maturidade suficiente para ocupar os espaços de poder. Eu fiquei super ofendida com essa afirmação. Depois eu fiquei pensando, nós precisamos criar mais musculatura, exatamente para não ficar competindo com besteiras, levando tudo para o lado pessoal e disputarmos os espaços entre nós. Não é essa a pegada é outra, é a união e disputar os espaços de uma forma geral, porque os homens também estão disputando os espaços, não somos nós. Só uma questão, quando a gente fala que a gente reforça o comportamento machista, etc., é uma coisa também inconsciente. Por quê? Nós, mulheres, fomos educadas geracionalmente para agradar, principalmente os homens. A gente tem que agradar. A bela recatada do lar, a princesinha, para arranjar o marido e cumprir o nosso papel na sociedade. Então, para agradar os homens que não gostam, que não aceitam, não estou generalizando, mas estou falando de um estereótipo masculino machista, esses homens não concordam com mulheres revolucionárias, com mulheres combativas, com mulheres questionadoras, com mulheres que desenvolvem determinadas profissões. Então, a tendência dessas mulheres é apoiar os homens, ir contra essas mulheres, com o único propósito, agradar, ou não desagradar. Muitas até se masculinizam quando estão nos cargos de poder. Nós não temos que ter a roupagem dos homens, nós estamos nos cargos de poder para ter a roupagem feminina, construir o nosso modelo de gestão e não replicar o modelo de gestão dos homens. Copiar o que foi bom, o que é bom, o que funciona, acho que a objetividade é importante. Eu vejo algumas coisas que é bom, mas não se masculinizar, não se invisibilizar como mulher. Nós continuamos sendo mulheres, vamos aprendendo, vamos nos modelando sem deixar a roupagem feminina, a essência
feminina. Então, vamos perceber que a gente não precisa agradar ninguém para sermos aceitas na sociedade. Nós temos que ter a nossa personalidade feminina. Isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo que a mulher faz. Você pode ter sua opinião, mas não para agradar os homens, para você ser titular do seu próprio pensamento e das suas próprias escolhas. A independência feminina é isso, é você ter as suas próprias escolhas, apoiar quem você quiser, independentemente das críticas. Se for para apoiar as mulheres, muito melhor. Doutora Gabriela, cada palavra que sai da sua boca, eu fico mais emocionada. Muito obrigada, de novo, por todo aprendizado compartilhado, né, com a gente, oportunidade de aprendizado, que as suas palavras, sua exposição, sua experiência nos proporcionou. Queria agradecer também todo mundo por estar aqui conosco nessa manhã que foi tão rica, pela participação super ativa de todo mundo no chat, mandando perguntas. Eu realmente espero que vocês estejam todos tão impactados e provocados como eu. O fim desse bate-papo, o fim desse evento não encerra a discussão, essa discussão não acaba aqui, ela não deve acabar aqui, pelo contrário, isso tem que ser um impulsionador para que a gente continue essas conversas. Eu reforço o convite a todo mundo se engajar no enfrentamento e no combate à violência contra as mulheres. Essa luta não é só das mulheres, essa luta é e deve ser de todo mundo. Desejo um excelente dia a todo mundo, um excelente dia a vocês, se cuidem e até mais. Carol, posso só fazer um comentário rápido para Claro. encerrar, para não ser indelicada? Imagina. Eu quero muito agradecer a Adva, que parece que não está mais trabalhando com vocês, mas ela que abriu as portas, ela que me aproximou de vocês. Mas ela está nos ouvindo, Gabriela, eu vi ela no chat, que a gente ativou ela a comparecer. Ou que fique registrado aqui meus agradecimentos pela sua força, pelo seu reconhecimento ao meu trabalho, pela sua aproximação com essas mulheres maravilhosas e que nós possamos cada vez mais trazer o tema ao debate. Conte sempre comigo, independentemente de onde você esteja. Você é uma mulher de sucesso, é uma mulher também que abriu portas para outras mulheres e é mãe da amiga do meu filho Tuco, que é um menino querido e que eu tenho certeza que o meu maior objetivo, além de lutar como promotora de justiça pelo fim da violência contra a mulher, é criar meus 2 filhos, Felipe e Arthur, como homens que respeitam outras mulheres. E eu já vejo o respeito dos meus filhos no exercício do cotidiano deles. E aqui eu digo o seguinte, para todas nós mulheres que trabalhamos muito, e que sim, não adianta falar, a gente não se sente culpada, em um momento ou outro nós não estaremos presentes, em um momento ou outro nós vamos nos sentir culpadas por não estar lá ou por não sermos tão presentes, mas lembrem, a atitude é o exemplo que fica para os nossos filhos. A atitude, o nosso comportamento, o nosso propósito na vida. Então, não se sintam culpadas, se sintam privilegiadas de poderem, com a sua profissão, com o seu estilo de vida, com o seu amor por ser mulher, trazer atitudes e demonstrar com exemplos como que as pessoas devem se comportar na sociedade brasileira. Sejam exemplos dos seus filhos, das suas filhas, e das pessoas que compõem o seu núcleo familiar e social. Muito obrigada, um beijo, Adva, seja feliz em todos os seus caminhos e conte comigo. Uau! 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 Muito obrigada. No segundo agora me emocionei. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.